Da independência do Brasil. Entenda o significado histórico da data com o repórter Flávio Souza. Hoje, 7 de setembro, nós comemoramos o bicentenário da independência do Brasil. Por isso, nós vamos conversar agora com o Marcos Antônio Cacheta Rassi, o professor de História conhecido aqui em Patos de Minas. E claro, hoje tem desfile, daqui a pouquinho na Avenida Getúlio Vargas, para lembrar esta data que é importante para a história do nosso país. Professor, muito obrigado por atender a reportagem da Jovem Pan Patos. Eu começo perguntando ao senhor o que este bicentenário da independência tem a nos dizer neste 7 de setembro, em especial olhando para a história de hoje. Todas essas datas, elas são fundamentais para a gente recuperar a nossa identidade. E nos 200 anos, poxa, isso é muito significativo, né? Até para entender quais os rumos que o Brasil tomou como nação, sabendo que lá em 1822 nem se falava em Brasil, se falava nos portugueses que moravam no ultramar. E naquele contexto já de crise do antigo sistema colonial português, é que a gente emerge como uma nação. E é importante a gente pensar, refletir que rumos que a nossa nação realmente tem tomado, do ponto de vista da extensão da cidadania, do ponto de vista da justiça social, do ponto de vista de um país maduro ou não, na perspectiva das instituições democráticas. Então, eu penso que é um momento importante para a gente avaliar tudo isso, né? Avaliar quem somos e como chegamos a ser o que somos. O que nós ainda precisamos, ou no que nós ainda precisamos evoluir? Eu penso que melhorar a qualidade da nossa democracia. Porque uma coisa é restabelecer o processo democrático que ele caminha aí pela história do Brasil desde os anos 80, mas é a gente dar mais qualidade a essa concepção da nossa democracia. Nós precisamos adentrar numa perspectiva de uma democracia social, não simplesmente uma democracia política. A democracia política nós já alcançamos. Agora, a gente precisa melhorar a qualidade dessa democracia. E isso incide em quê? Num padrão de vida melhor para todos os brasileiros. Isso incide num investimento maciço em educação, em tecnologia, em pesquisa, em saúde pública, o combate às desigualdades sociais. Tudo isso é que faz com que a gente possa adentrar numa atmosfera de maioridade do ponto de vista de nação, né? Então eu penso que essa é uma premissa urgente, a gente melhorar a qualidade da nossa democracia. Nós superamos questões históricas relevantes, como, por exemplo, o racismo, ou nesses 200 anos de independência, muitos desses 200 anos são marcados pela escravidão, pelas marcas que a escravidão deixou na nossa história, como diria o Joaquim Nabuco, né, se espalhando pelas nossas vastas solidões. Isso ainda precisa ser superado. E quais são as saídas para a gente vencer o racismo que ainda emerge na nossa história volta e meia? Sem dúvida, né? Eu, como educador e como historiador, Flávio, eu acredito que a única alternativa para mudar esse estado de coisas é investir num processo de educar a nossa sociedade. Porque o racismo, sobretudo o racismo estrutural, ele nunca esteve tão entranhado na sociedade brasileira como agora. Aliás, agora mais do que décadas anteriores. Nós temos o racismo, olha, eu convivo A gente normalizou separar, segregar as pessoas por conta da raça, e às vezes a gente, quando fala disso, não estamos falando só de cor, né, professor? Às vezes as pessoas têm a noção de simplificar, não, mas somos todos iguais, as cores, não sei o quê, mas não é disso que a gente está falando apenas, é muito mais profundo, né? É muito mais profundo, né? É aquilo que alguns historiadores chamam, né, da nossa casa grande. E essa casa grande, essa visão, essa dimensão da casa grande, ela exclui, não somente o negro ou o preto, mas nós temos, por exemplo, os indígenas, né?
E isso, Flávio, eu não sei, né, a história vai nos mostrar isso, mas essa perspectiva de um conservadorismo ignorante que tem norteado a sociedade brasileira, infelizmente, ela tem entranhado, quer dizer, ao invés da gente apostar numa perspectiva de civilidade, né, de combate estrutural ao racismo, a gente tem feito o movimento contrário. Isso é muito triste. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, no 7 de setembro agora, né, no dia de hoje, por exemplo, no reconhecimento do papel histórico da Maria Filipa, uma negra lá em Itaparica, que colocou sua vida em favor da independência do Brasil. Né? Quantos zumbis a gente ainda terá que resgatar para fazer valer essa questão da identidade, da ancestralidade negra no Brasil? Essas coisas precisam vir à tona agora. Qual era o projeto político, por exemplo, do Luiz Gama, não é? Do André Rebouças, do Joaquim Nabuco, que você citou, para a gente realmente nos considerar uma nação soberana e madura. Professor, para nós finalizarmos, em uma palavra, como o senhor resume o 7 de setembro hoje? O 7 de setembro é esse movimento especial para a gente adentrar na alma mais profunda do que é o Brasil, né? Identificarmos essas idiosincrasias que nos faz um país tão diverso, mas ao mesmo tempo tão injusto. Eu penso que esse deve ser o fundamento da nossa reflexão. Este é o professor Marcos Rassi, que falou conosco sobre o 7 de setembro. Hoje, 7 de setembro, bicentenário da independência. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pan Patos.